Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Meu nome é Cláudia, bem-vindos a esse canal. Hoje eu convido a vocês a meditarmos numa palavra do Senhor. Como está o altar do Senhor na sua vida? Talvez o altar esteja esquecido, talvez esteja apagado, talvez até quebrado. Mas Deus está te chamando hoje para restaurar o altar do Senhor na sua vida. E com isso, eu trago a palavra do Senhor, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, onde o profeta Elias convoca o povo e fala: chegai-vos a mim, vamos restaurar o altar do Senhor. E o povo se achegou a Elias. Antes do fogo de Deus descer na nossa vida, o altar tem que estar restaurado. E isso nos ensina que a manifestação do Senhor vem na vida quando a gente está com a vida restaurada na presença do Senhor. O que é o altar hoje? O que é o altar do Senhor hoje? No passado, o altar do Senhor era um lugar de sacrifício, um lugar físico de sacrifício e adoração. Mas hoje, o altar do Senhor é espiritual. É o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa comunhão com o Senhor. Lá no livro de Romanos 12, no capítulo 1, ele nos diz o seguinte: apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, somos chamados a sermos altares vivos do Senhor. E como saber se o nosso altar está em ruínas? Como saber como que está a nossa vida perante o Senhor? Tem alguns pontos que eu elenquei que talvez traga a você e a mim também uma forma de termos um guia de como está o nosso altar na presença do Senhor. O primeiro ponto muito importante é a falta de oração. Falamos com todos, vivemos a nossa vida, mas não tiramos um tempo de oração com o Senhor. E a oração é uma forma de conversar com o Senhor, uma forma de comunhão com o Senhor. Também podemos perceber que nosso altar não está na posição adequada quando temos frieza espiritual, não temos mais aquele ardor no coração de estarmos na presença do Senhor. O dia a dia vem tomando o lugar do Senhor na nossa vida. Outro ponto número 3, que a gente pode perceber que o altar do Senhor não está restaurado, não está intacto, é desobediência ao Senhor. Sabemos o que temos que fazer, sabemos o chamado que Deus nos deu, o que temos que fazer, mas preferimos não obedecer. Isso é um ponto que a gente deve perceber que o nosso altar está destruído. O outro ponto é uma vida de santidade, e isso é muito importante. Um altar sujo, o Senhor não se manifesta. Uma vida de santidade é onde o Espírito Santo adentra em nós e trabalha na nossa vida. Onde a sujeira espiritual, sujeira física, moral, o Senhor nos manifesta naquele momento. E como restaurar o altar do Senhor? Para começar, a restauração do altar do Senhor, a gente necessita reconhecer que está quebrado. Como a gente tinha conversado anteriormente, a gente perceber que não está orando, não está tendo comunhão com o Senhor, está com o altar sujo, e a gente percebe que o altar está quebrado. Esse reconhecimento é um passo já para a restauração do altar do Senhor na nossa vida. Outro ponto fundamental é o confessar, arrepender-se daquilo que não tem agradado ao Senhor e confessar ao Senhor os nossos pecados. Confessar ao Senhor é um ponto assim primordial.
Deus não resiste a um coração contrito, um coração aquebrantado. Já fala a palavra do Senhor lá no Salmo 51, versículo 17. Então, quando a gente confessa ao Senhor, a gente reconhece ao Senhor a nossa vida, a nossa falha, o nosso pecado, Deus não resiste. E é um ponto de restauração do altar do Senhor na nossa vida. A gente deve, como terceiro ponto de restauração, de reconstrução do altar do Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar a amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Voltar a priorizar novamente a oração, a leitura da palavra, a adoração sincera. Esses são pontos de restauração do altar do Senhor. E principalmente consagrar a nossa vida ao Senhor. Tempo de oração, de adoração, de jejum, de busca. E isso eu falo para vocês, mas eu falo para mim. Primeiro, essa palavra entra primeiro no meu coração. O Senhor fala primeiro com quem está levando a palavra. E o fogo do Senhor vai voltar a aquecer o seu coração, vai voltar a arder a chama do Senhor nas nossas vidas, quando o altar do Senhor está restaurado. E hoje, Deus está te chamando para fazer uma restauração do seu altar na sua vida, que por muitas vezes pode ter sido quebrado pelo pecado, pela dor, pelo cansaço, pelo comodismo, pela desilusão, por vários motivos. Cada um tem seu motivo pessoal. Mas Ele está te esperando e quer restaurar o altar dele na sua vida. Para isso, eu convido vocês a fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu reconheço que o altar da minha vida está quebrado. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, o tempo que ficamos longe, o tempo que não lemos a Tua Palavra, o tempo que não dedicamos ao Senhor, que o Senhor venha estar restaurando a Tua presença na nossa vida, restaurando o altar do Senhor na nossa vida. Essa é a oração simples, mas que te fazemos em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, se você percebeu que precisa restaurar o altar do Senhor na sua vida, curta, comenta, compartilha. Leva essa palavra a outras pessoas também. Escreve aqui embaixo nos comentários: vou restaurar o altar do Senhor na minha vida. E até o próximo vídeo. Um beijo.